Olá, personas! Sejam bem-vindos. Sou o professor Silvano Prats. Vamos a mais uma aula sobre matrizes. Esta aula falaremos sobre multiplicação de matrizes. Eu tenho uma matriz A que estou multiplicando por uma matriz B. Então, vou colocar aqui a matriz A vezes a matriz B. Observe aqui o tipo da matriz A, do tipo 3 por 2, e a matriz B é do tipo 2 por 3. Nós vimos na aula anterior que multiplicar uma matriz por um número real é tranquilo. O número real multiplica todos os elementos que estão dentro da matriz. Agora, quando eu multiplico matrizes, uma matriz pela outra, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que verificar primeiro algumas condições, não é qualquer situação que eu consigo multiplicar matrizes. Eu só conseguirei multiplicar duas matrizes quando acontecer isso aqui, ó. Até coloquei um colorido para diferenciar. Quando eu tiver o número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, eu só vou conseguir quando esses dois aqui forem iguais. Ou seja, então, grave isso aí. Você só vai conseguir multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. N igual a M. Tá bom? Então, multiplicando assim, ó. Eu vou multiplicar aqui, então, a primeira linha. Vou destacar aqui. Esta primeira linha vai multiplicar pela primeira coluna. Então, primeira linha, os elementos da primeira linha multiplicado pelos elementos da primeira coluna. Então, a nossa matriz, o produto dessas matrizes vai ser uma outra matriz. Então, assim, ó, menos 6 vezes menos 6. Então, vou colocar aqui, ó, eu vou fazer o passo a passo. Menos 6 vezes menos 6. Então, veja aqui, ó, o primeiro elemento aqui, o A11 multiplicado pelo A11. Agora, o A12 multiplicado pelo A21. Tá vendo? Então, o primeiro vezes o primeiro e aqui ó, o segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna. Então, de novo, o primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna. Então, vai ficar mais, aí eu somo esses produtos, mais 7 vezes 1. Aqui, ó, é uma expressão numérica que vai me dar o resultado do elemento que estará na primeira linha e primeira coluna. Fazendo as demais, ó, eu vou fazer aqui, ó, esses elementos da primeira linha vezes os elementos da segunda coluna. E aí eu vou ter menos 6 vezes, ó, o primeiro elemento da primeira linha vezes o primeiro elemento aqui da segunda coluna. Então, vou ter menos 6 vezes 4, mais... Agora, o segundo elemento vezes o segundo elemento. Segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna. Mais 7 vezes 1. Observe que aqui eu tenho... Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Esse aqui é o A1, 1. E este é o A, primeira linha, segunda coluna. Agora, vamos fazer o elemento aqui, esta primeira linha, vezes a
terceira coluna. Então, nós vamos ter menos 6 vezes 0, mais 7 vezes 4. Veja que já completamos a primeira linha. Então, eu terei 3 colunas. Tá vendo? Então, eu já sei que a resposta aqui da minha matriz é do tipo 3 colunas. Agora, fazendo a segunda linha vezes a primeira coluna, segunda linha vezes a segunda coluna, segunda linha vezes a terceira coluna. Então, aqui, 9 vezes menos 6, mais menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1. Eu terei aqui, então, o elemento A, segunda linha, e primeira coluna. A, 2, 1. Tá vendo aqui, ó? Segunda linha, olha só, com primeira coluna. Tá certinho. Agora faremos segunda linha com segunda coluna. 9 vezes 4, 9 vezes 4, mais menos 3 vezes 1. Observe que esse elemento aqui está na posição A2, 2, ó, segunda linha, segunda coluna. Agora faremos a segunda linha com terceira coluna e teremos o elemento A2, 3. 9 vezes 0, mais menos 3 vezes 4. Eu tenho o elemento da segunda linha e terceira coluna. Falta fazer agora a terceira linha. Então, você já observa que a nossa matriz será do tipo 3 por 3, terão que ter 3 linhas. Então, aqui, ó, menos 7 vezes menos 6, mais menos 2 vezes 1. Agora, fazendo com a segunda coluna, menos 7 vezes 4, mais menos 2 vezes 1. E fazendo com a terceira coluna, menos 7 vezes 0, mais menos 2 vezes 4. Vou fechar aqui. Pronto. Temos a nossa matriz 3 por 3. Observe que terceira linha, olha esse elemento aqui, ó, A, terceira linha e primeira coluna, A3, 1. Terceira linha e segunda coluna, A3, 2. E terceira linha e terceira coluna, A3, 3. Faremos agora aqui as operações, essas expressões numéricas de cada elemento. Então, nós teremos aqui, ó, menos 6 vezes 6, ó, sinais iguais, positivo. 6 vezes 6, 36. Mais 7. 9, aqui é vezes. Então, 9 vezes menos 6. 9 vezes menos 6. 9 vezes 6 vai dar 54. Sinais diferentes, negativo. 3 vezes 1, 3 sinais diferentes, negativo. Veja que aqui, ó, sinais diferentes, negativo, menos 3 vezes 1, do mesmo jeito. 7 vezes 6, 42. Sinais iguais, positivo. 2 vezes 1, 2. Sinais diferentes, negativo. Tomem cuidado com as regras de sinais. 6 vezes 4, 24. Sinais diferentes, negativo. 7 vezes 1, 7. Sinais iguais, positivo. 9 vezes 4, 36. 3 vezes 1, 3. Sinais diferentes, negativo. 7 vezes 4, 28. Sinais diferentes, negativo.
2 vezes 1, 2. Sinais diferentes, negativo. 6 vezes 0 aqui anula. Ficou só 7 vezes 4, que é igual a 28. 9 vezes 0 anula. 3 vezes 4, 12. Sinais diferentes, negativo. E o 7 vezes 0, menos 7 vezes 0 anula. Menos 2 vezes 4, menos 8. Então, eu tenho a minha matriz aqui, ó. 36 com mais 7, 43. 54 e 3 vai dar 57 negativo. Está juntando duas dívidas. 42 menos 2, 40. 24, menos 24 com mais 7 vai dar menos. Aqui eu vou tirar 4 daqui. Ficam 3, baixou 20. Então, tirando 3, dá 17. Menos 17. Observe que, se eu somar com 7 aqui, ó, volta para o 24. 36 menos 3, 33. 28, menos 28 menos 2, menos 30. 28 aqui, menos 12, menos 8. Está aqui a nossa matriz do tipo 3 por 3. Tá legal? Então, a resposta, olha só a resposta. O início aqui, ó, veja que a matriz, a primeira 3 por 2 e a segunda 2 por 3. A resposta aqui, ó, vai ser o quê? Ó? O tipo da matriz produto, que é a resposta da multiplicação, vai ter que ser do mesmo tipo aqui, ó, da linha da primeira matriz, que é o 3, e as colunas da segunda matriz, que também é o 3. No caso, deu uma matriz quadrada aqui. Tá legal? Então, fiquem atentos a esses detalhes sobre multiplicação de matrizes, porque é um pouco mais sensível do que as demais operações. Tá legal? Então, até a próxima aula. Forte abraço!